Deus abençoe sua vida. Amém, meus amados? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Mateus, se tiver com uma Bíblia aí na sua mão, tablet, o celular, alguma coisa do tipo, né? Mateus capítulo 3. Vamos ler alguns versículos, Cris. Aproximadamente 5 versículos, se não estou enganado. É isso mesmo. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. Isso, Cris, por favor. Amém? Achamos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. Verso 1 e 2 dizem assim. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Verso 2. E dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Obrigado, meu amado. Cris, verso 5, por favor, minha querida. Diz assim, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Agora põe o 7 e o 8, por favor, Cris, que dizem assim. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Amém, igreja? Você pode fechar os seus olhos só por alguns segundos? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, te adorar pelo privilégio de estarmos na tua casa mais uma vez. E agora, Senhor Deus, entregando nas tuas mãos esse momento, Senhor Deus, que é tão importante quanto todos os que aqui já foram realizados. Mas te pedimos agora em nome de Jesus. Já ouvimos a tua voz através dos louvores, através da oração, através de tudo que já foi feito nesse lugar. Agora te pedimos mais um pouquinho, fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Fala conosco até mesmo aquilo que não estamos nem muito afim de ouvir nessa noite. É no nome de Jesus que oramos e que agradecemos e todo o povo de Deus receba e diga amém, queridos. Amados, não quero me alongar, mas eu confesso para os amados, tem dois personagens na Bíblia que eu tenho uma grande admiração por uma particularidade. Quem são esses dois? O primeiro deles é Jó e o segundo João Batista. E por que eu admiro muito esses dois e qual é a particularidade que eu vejo nesses dois? O primeiro deles foi Jó, que a Bíblia diz que o próprio Deus deu testemunho de Jó. Que a Bíblia nos diz que quando o diabo se apresenta ali diante do Senhor, né? O que Deus fala para o diabo? Observaste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente, não é assim? Que se desvia do mal, né? Então, a gente vê ali o próprio Deus dando testemunho de Jó. Eu acho isso fantástico. E o outro é João Batista. Por que eu vejo essa particularidade? Porque no caso de Jó, o próprio Deus. E no caso de João Batista, a gente vê o próprio Jesus dando testemunho de João Batista quando ele fala mais ou menos assim, para uma galera, né? O que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Um profeta? Pois eu vos digo que João é muito mais do que profeta. E dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. O próprio Jesus falou isso. Eu entendo aqui, queridos, que a gente já tem informações o suficiente sobre João Batista, né? Uma vez que não foi um grupo de irmãos, uma igreja, enfim, que deu testemunho de João, mas o próprio Jesus. Então isso já seria mais do que o suficiente para nós irmos para casa com informações o suficientes sobre esse camarada chamado João, que teve o testemunho proferido pelas palavras de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus. João era o cara. Amém, queridos? E eu aprendo aqui com os versículos que a gente leu. Cris, pode botar um de volta, por favor? Porque na minha tradução, que está bem parecida com a tradução que está aí no projetor, diz mais ou menos assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E aqui, queridos, eu quero ser assim bem, o mais transparente possível com os irmãos. No PSM, os irmãos que participam sabem disso, nós estamos estudando o livro de Mateus. Estamos mais ou menos nessa parte aqui, onde fala de João Batista. E aí eu tenho meditado há alguns dias sobre João Batista, e aproveitando que nós estamos aí, digamos assim, muito perto de realizarmos aquilo que nós temos intitulado de semana de quê mesmo? Última semana de janeiro, alguém lembra?
Isso, semana de jejum e da oração, mais especificamente chamada de semana do avivamento. Guarda isso no teu coração. Semana do avivamento de 23, ou seja, começando domingo que vem, 23, né? Estou perdido nas datas não, né? De 23 a 30. Pastor, o que é isso? A gente já explicou isso aqui, pastor Carlos já falou isso aqui, outros certamente falarão, mas para que você entenda, pastor, o que é esse negócio de avivamento, pastor? Nossa igreja está mudando, né? Para que ninguém fique meio confuso, né? Tomara que esteja mudando, né, queridos? Na verdade, enfim. O que é esse avivamento? Queridos, apenas nada mais, nada menos do que incentivar você a fazer o que a gente já incentiva há bastante tempo, só que com mais intensidade, digamos assim. Incentivar você a ler mais a Bíblia, orar mais e até especificamente jejuar. Que eu acredito que no nosso meio aqui, de repente, tem alguém que nunca fez um jejum na vida, sabe nem o que é isso, né? Então você vai aprender um pouquinho sobre buscar mais a Deus. Avivamento é isso, é ter um relacionamento mais real, mais verdadeiro, mais íntimo com Deus. Isso é avivamento. Um crente avivado é assim. E eu aprendo aqui que João Batista era um crente, um irmão, um servo de Deus avivado. E eu quero ser avivado. Então, se você também quer ser avivado, vamos aprender algumas coisas bem rapidinho aqui com João. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. E eu gosto dessa expressão, queridos, porque a primeira lição está aqui. Apareceu um camarada chamado João Batista pregando no deserto. E aqui é lógico que o deserto está na sua literalidade, né? Mas quando a Bíblia fala de deserto, a Bíblia também está fazendo alusão ao quê? Lutas, dificuldades, adversidades, não é assim? Então a primeira lição que eu aprendo com João, se eu quero ser um crente avivado, eu não posso deixar, eu preciso continuar fazendo a obra, cumprindo a minha missão, ainda que eu esteja atravessando um deserto. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui com João Batista. Porque eu e você, queridos, nós temos a tendência de sermos excelentes pregadores, excelentes obreiros, excelentes levitas, enfim, excelente que você quiser, vier na sua mente aí agora. Desde que esteja tudo correndo na minha vida, o quê? Bem. Desde que as coisas estejam acontecendo direitinho, desde que o vento esteja soprando ao meu favor. Não é assim? Aí nós somos excelentes, Sandra, naquilo que fazemos. Mas na primeira dificuldade, na primeira adversidade, na primeira luta, no primeiro problema, na primeira prova, a gente já balança, a gente já desanima, muitos pensam até em desistir. Não é assim? Você não conhece alguém assim? O camarada começa na maior empolgação, vamos lá, pastor, vai dar certo, pastor, vai ser bênção. Primeiro probleminha, ih, pastor, vai dar ruim isso aí, hein? Primeira dificuldade, o camarada desanima. Primeira dificuldade, o camarada quer parar, quer desistir. A Bíblia diz que João Batista não foi assim. João Batista seguia pregando, fazendo a obra, ganhando almas, cumprindo a missão, mesmo aonde? No deserto. Quem sabe nessa noite, você que está aqui, você que nos acompanha pela transmissão, está passando pelo deserto. Eu quero dizer uma coisa para você. Não desista. Apenas continue fazendo aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Que Ele vai cuidar de você, mesmo em meio a esse deserto. Não desanima. Não desista. Não pare. Amém, queridos? É a primeira coisa que eu aprendo aqui com João Batista. E a segunda coisa que eu aprendo, queridos, é que o verso 1 diz assim: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, o que ele dizia? Bota o 2 aí que eu quero ver como é que está aí, Cris. Isso, bem parecido. Olha como é que está ali no projetor, você pode ler. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos, com João? Olha para mim. João Batista era aquele pregador que ele não estava preocupado em trazer uma mensagem que agradasse aos seus ouvintes. Por que eu falo isso para os irmãos? Porque muitas vezes, queridos, nós cometemos esse erro. Nós muitas vezes somos chamados por Deus para pregar, para falar, para anunciar, e muitas vezes ficamos preocupados com aqueles que vão nos ouvir. Em alguns casos, eu falo porque eu já fiz isso, eu já falei, os irmãos já me ouviram falar isso aqui, fui duramente repreendido por Deus. Quando nós tentamos muitas vezes, queridos, dar um jeitinho na mensagem, porque
Porque muitas vezes Deus nos dá uma mensagem, às vezes dura, e aí a gente fica tentando dar uma maciada, dar uma floreada no negócio, para poder passar o negócio um pouquinho mais leve. Muitas vezes temos essa preocupação. Nos preocupamos muitas vezes como é que aqueles que vão nos ouvir receberão uma mensagem que na grande maioria das vezes nem é nossa, é do próprio Deus. E aí a gente vê aqui, queridos, que João não tinha essa preocupação. João não estava preocupado como é que aqueles que iriam o ouvir ou ouvi-lo receberiam aquilo que ele estava falando. E João pregava, queridos, uma mensagem que não era uma mensagem muito doce para os ouvidos. Não era uma mensagem muito agradável para aqueles que estavam ali ouvindo. João pregava os temas básicos da sua mensagem. Está ali. Arrependimento e reino dos céus. Queridos, tipo da mensagem que não dá muito ibope. Tipo da mensagem que não atrai grandes públicos. O que, na verdade, muitas vezes nós ficamos preocupados em atrair grandes públicos. Quando, na verdade, eu tenho me perguntado, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Porque o que adiantaria, queridos? Vamos falar aqui do nosso ambiente, da nossa realidade. O que adiantaria essa igreja? Vamos usar aqui numericamente para você conseguir imaginar na sua mente. Suponhamos que tivéssemos aqui hoje 200 pessoas. Mas dessas 200 pessoas ouvindo a mensagem, 5 foi embora para casa com a mensagem realmente no coração. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu prefiro falar para uma plateia com 30 pessoas, desde que pelo menos 25 dessas pessoas saiam entendendo aquilo que Deus falou. Você está conseguindo compreender? Porque eu não vejo aqui em João uma preocupação em atrair grandes multidões. Isso acontecia com ele, a gente vai ver mais à frente. Mas era algo natural, era algo automático, era algo que era Deus que operava. E muitas vezes eu e você esquecemos que quem faz a obra é Deus. Qual é a nossa missão aqui? Não estou dizendo só como pastor, estou dizendo como igreja. Qual é a nossa missão? Pregar o evangelho. Como aqueles que vão ouvir vão receber, se vão ou não vão receber, já não é problema nem meu nem seu. A nossa missão é pregar o evangelho. É isso que eu vejo aqui em João. João estava preocupado em pregar o evangelho. João não estava preocupado em atrair grandes multidões. João não estava preocupado como é que aqueles que iriam receber a mensagem aceitariam. Porque isso tem sido uma preocupação nossa, e eu vou ser bem sincero para os irmãos, como eu sou sempre. Muitas vezes nos preocupamos aqui de cima com algumas coisas que Deus nos manda falar. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes a palavra que Deus dá, uma palavra dura, é uma palavra, digamos assim, vou usar essa expressão para você entender, uma palavra mais apropriada para os adultos espirituais. Só que o grande problema, amados, é com tristeza que eu digo isso, não é com nenhuma alegria. Temos que falar muitas vezes uma mensagem para os adultos, mas a nossa grande preocupação é que muitas vezes no nosso meio nós estamos assim de meninos. E muitas vezes por serem meninos, não entendem, não recebem, não assimilam, em alguns casos até se rebelam. Por isso muitas vezes, daqui de cima há uma preocupação sobre aquilo que falamos com relação àqueles que vão ouvir. Mas João Batista não tinha essa preocupação. E eu quero ser também bem sincero para os irmãos, porque é o que eu tenho pedido ao Senhor. Eu falo, Senhor, eu também não quero ter essa preocupação. Queridos, com todo carinho, com todo respeito, e vou usar uma palavra mais direta, porque os irmãos sabem que é sincera, com todo o amor que eu tenho pelos irmãos. Mas eu peço a Deus, tenho certeza absoluta que pastor Luiz Almeida faz a mesma coisa e pastor Carlos também, para que quando a gente suba aqui em cima, nesse lugar, que nós possamos ser único e exclusivamente instrumento de Deus, para falar para você aquilo que Ele tem para falar. Com muito respeito, se você vai aceitar ou não, se você vai receber ou não, se você vai gostar ou não, queridos, já não é problema dos pregadores daqui de cima. Você está conseguindo compreender? É isso que eu aprendo aqui com João, queridos. E é isso que nós, eu e você, precisamos aprender. João não estava muito preocupado com o seu público. Vamos seguir, queridos, tem tanta coisa aqui, eu não vou ter tempo de falar nem a metade, mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar o suficiente no teu coração. Os temas principais que João usava na sua mensagem, pelo menos são os 2 que estão ali: arrependimento e reino dos céus. 2 temas, queridos, que hoje em dia não atraem muita gente.
Primeiro, arrependimento. A gente não gosta muito de ouvir falar sobre esse negócio. Primeiro, porque boa parte dos que estão no nosso meio não querem se arrepender. Boa parte dos que estão no nosso meio não aguentam nem ouvir esse negócio de arrependimento. Porque alguns chegam a dizer assim: pastor, essa mensagem não é para mim não, pastor, porque eu já me arrependi quando eu aceitei Jesus, pastor. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Sabe quando é que você precisa se arrepender? Todo dia. Eu e você precisamos nos arrepender todo dia. Mas nós não queremos mais ouvir esse negócio, queridos, porque nós não queremos. Ou então há uma outra classe, né, queridos? Aquela classe dos que estão, como diria, né, um famoso jogador, um outro patamar. Sabe como é que é? São aqueles que se julgam santos e não precisam de arrependimento. Lembra uma vez Jesus estava no meio de uma galera, né, que não valia muita coisa, né, que Jesus anda no meio dessa galera, graças a Deus por isso. Que se Jesus só escolhesse os bons, eu estava no inferno. Jesus estava no meio de uma galera que não valia muita coisa, aí, né, passaram e ia lá, no meio dos pecadores, rapaz. Estou parafraseando para você entender. Aí o que Jesus disse para eles? Eu não vim buscar justos, porque os sãos não precisam de médico. Mas eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Você está conseguindo compreender? Mas tem alguns, queridos, que já se acham muito santos, já se acham muito perfeitos, já se acham muito espirituais. Não precisam mais de arrependimento. Queridos, esse tema é extremamente importante para mim e para você. E eu vou dizer uma coisa para você, algo que Deus ministrou muito forte no meu coração, hoje de tarde, aqui no gabinete aqui atrás. Guarda bem no teu coração que isso é de Deus. Se você puder, anota. O diabo luta incansavelmente para fazer você pecar. E depois que ele consegue atingir o intento dele, ele luta mais incansavelmente ainda para que você não se arrependa. Sabe por quê, queridos? Porque quando você peca, o diabo consegue fazer você pecar? Quando ele consegue, né, que na grande maioria das vezes o diabo não tem nada a ver com a história. A maioria dos pecados que o pastor Jorge comete, o diabo nem sabia do negócio. O pastor Jorge mesmo, tá? Mas enfim, isso é mensagem para um outro dia. Mas quando nós pecamos, há uma solução, há uma saída. E essa saída se chama arrependimento. Sabe por quê, queridos? Que o diabo luta para que você peque. E depois que você peca, ele luta para que você não se arrependa. Porque ele conhece também o meu Deus e o teu Deus. E ele sabe, queridos, que o nosso Deus, ele é um dos atributos de Deus. É misericordioso. E todos aqueles que pecam, mas que se arrependem de coração, sinceramente, alcançam perdão, alcançam misericórdia. Não precisa ir muito longe. Um camarada chamado Davi, que cometeu nada mais, nada menos do que um adultério seguido de um homicídio. Esse camarada foi perdoado por Deus, igreja? Sim ou não? Sim ou não? O que vocês me dizem enquanto eu bebo uma aguinha aqui para molhar a garganta? Sim, foi perdoado. Adulterou com uma mulher, os irmãos conhecem a história. Engravidou a mulher de Urias e depois, para encobrir o pecado, ele arquitetou um plano para matar Urias e Urias foi morto. E depois de tudo isso, esse camarada ainda foi perdoado por Deus. Isso deixa o diabo irado. Você está conseguindo compreender a importância do arrependimento? Mas João Batista falava de duas coisas, arrependimento e falava também sobre reino dos céus. E nós também não estamos muito afim de ouvir falar nesse negócio não, queridos. Quando a gente fala de reino dos céus, reino de Deus, se você for estudar, se você for ler, pesquisar sobre isso, você vai ver que tem milhões de estudos e até uma
não vou dizer uma desavença, mas um desentendimento entre os estudiosos, né? Se esse reino que ele está falando é aqui na terra, ou se é um reino lá estabelecido lá no céu. Reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra. Eu não vim aqui para trazer essa discussão para o coração dos irmãos nessa noite, mas eu quero falar para você o seguinte: sabe por que muitas vezes nós não estamos a fim de ouvir sobre reino? Por dois motivos. Primeiro, vamos trazer esse reino aqui para a terra. Nós muitas vezes não permitimos que esse reino se estabeleça na nossa vida. Como assim, pastor? Explica, eu vou explicar. Porque se nós fazemos parte do reino, nós temos sobre a nossa vida um rei. E se ele é nosso rei, nós somos o que dele? Somos servos dele. Não é assim? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus tem sido verdadeiramente o rei da tua vida? Será que ele tem sido verdadeiramente o rei da minha vida? Será que eu tenho sido súdito dele verdadeiramente? Porque quando nós temos um rei estabelecido sobre nós, quando um rei dá uma ordem, o que o súdito faz? Obedece. Quando ele é rei da nossa vida, queridos, ele dirige, ele coordena, ele é quem faz, é ele quem desfaz, mas tudo isso porque nós damos a ele o quê? Permissão para isso. Está entendendo por que a gente não quer muito ouvir falar desse negócio de reino? Porque eu quero até permitir que Jesus reine na minha vida, mas desde que ele faça aquilo que eu quero que ele faça, desde que ele haja da forma como eu espero que ele haja, desde que as coisas aconteçam como eu gostaria que elas acontecessem. Esse é o reino que eu quero estabelecer. E se você for parar para analisar, na verdade, Jesus não é rei na nossa vida. Muitas vezes nós somos os nossos próprios reis. Nós é que conduzimos, nós é que reinamos. Muitas vezes nos nossos corações, nossos desejos, nossas vontades, nossas tendências. Você está conseguindo compreender? Pastor, mas o senhor falou só do reino aqui na terra, então vamos falar do reino lá do céu? Muitos no nosso meio já nem acreditam mais nesse negócio, queridos. Pastor, eu ouço falar desse reino há um tempão, pastor. No nosso meio já tem alguns que até duvidam se esse reino celestial existe mesmo. Você tem certeza? Você tem certeza que depois da sua morte você vai reinar no céu com Jesus? Pois no nosso meio já tem uma galera aí que já não tem mais essa certeza, Iago. Você sabia disso? Eu sempre digo para os irmãos, eu vou repetir, queridos. Ainda quero viver muito. Já falei para Deus, Senhor, eu já batizei um filho. Cadê ele? Está ali. Quero batizar o outro, que está ali orando pelo papai, enquanto o papai está pregando, né? Louvado seja Deus. Já batizei um, quero batizar o outro e quero celebrar o casamento dos dois. Já falei para Deus que eu quero fazer isso. Se Deus vai me permitir fazer ou não, não sei. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque quando a gente está falando aqui de certeza de salvação, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho absoluta certeza da minha salvação. Não tenho a menor dificuldade, se Deus quiser me levar, hoje. Pastor, o senhor quer morrer? Claro que não. Claro que não quero. Quero viver muito ainda. Eu quero passar muito tempo com a minha esposa ainda, quero curtir muito meus filhos, se possível ainda ver meus netos, né? Estou pedindo demais também, né? Mas se Deus quiser me levar, queridos, eu estou pronto. Por quê, pastor? Porque eu não tenho a menor dúvida da minha salvação. Não tenho a menor dúvida que há um reino me esperando. Você tem essa certeza? Você que nos vê pela transmissão tem essa certeza? Se não tem, precisa ter. Porque isso vai além de méritos, isso vai além de obras, isso vai além... Queridos, é graça, é misericórdia. Você está conseguindo compreender? Então, por isso que muitas vezes, queridos, nós não queremos ouvir falar nesse reino, pastor, esse reino. Eu não aguento mais essa história de reino, pastor. Sem contar, queridos, que aqueles que fazem parte desse reino, que isso daria uma outra mensagem. Um outro dia eu falo sobre isso aqui. Características desse reino, as benesses desse reino, os benefícios desse reino, queridos. Porque quem faz parte desse reino, onde Jesus é o rei, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui na terra, você já começa a gozar desse reino. Aqui na terra você já começa a gozar da alegria desse reino. Aqui na terra você já começa a gozar da paz que esse reino nos proporciona. Aqui na terra você já começa a gozar da presença do rei na tua vida. Você está conseguindo compreender?
Por isso que muitas vezes nós não queremos ouvir sobre arrependimento. Não queremos ouvir sobre reino. Amém, queridos? Vamos adiantar aqui, porque eu quero falar mais um negocinho com você ainda. Cris, bota o verso 5, por favor, para a gente encerrar. Olha só o que diz o verso 5. Vou ler aqui na minha tradução, que é bem parecida com essa que está aí. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Ali diz assim, olha, então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até aonde ele estava. Agora, queridos, olha aqui para mim, que a gente vai encerrar por aqui, mas eu preciso que você, porque lendo isso aqui eu falei, Senhor, como é que é isso? Olha aqui para mim, queridos. Vamos raciocinar juntos, eu sei que vocês são inteligentes. João Batista pregava num templo muito confortável. A igreja que João pregava era uma igreja confortável. Tinham bancos confortabilíssimos, ar-condicionado, um ministério de louvor de primeira, um som de última geração. Era assim? Era igreja? Onde é que João pregava? No deserto. Como é que é deserto durante o dia? Quente, né, Sandra? Sol quente, né? É lugar confortável? É, Rebeca? Deserto? Não. Está entendendo, Gustavo? Porém, queridos, olha só que coisa sensacional. A Bíblia diz que esse camarada pregava nesse lugar inóspito uma palavra que não era uma palavrinha doce, uma palavrinha alegre, uma palavrinha de incentivo, uma palavrinha de autoajuda, como muitas vezes os nossos públicos querem ouvir. Tenho nada contra, queridos, e gosto quando Deus fala, porque a gente precisa também. Uma palavra de ânimo, de incentivo, de vitória. Quem é que não gosta? Claro, não sou nenhum... Não estou aqui, né? Aquele camarada que gosta de sofrer, né? Não sou nenhum masoquista, não é isso. Mas o evangelho também não é só isso. E a palavra de João não era essa, era uma palavra dura. Vocês precisam se arrepender. Porque senão, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, se arrepender, vai reinar, vai para o reino dos céus. E se não se arrepender, vai para onde? O João não tinha meias palavras, não. Então, João pregava no deserto. Um lugar inóspito, um lugar não muito agradável, não muito confortável. Pregava uma mensagem dura, Júlia, de se ouvir. E olha o que a Bíblia está dizendo ali, queridos. O que diz? Que as pessoas iam até João para ouvi-lo pregar. Amados, hoje em dia, nós temos templos até muito mais confortáveis do que o nosso aqui. Templos com cadeiras que parece até aquela cadeira do Kinoplex. Você já viu no cinema, né? O camarada até deita, né? Um som espetacular. O ar-condicionado. O camarada no verão tem que botar um casaquinho que o negócio é geladinho. Falta pouco vir um camarada servir uma aguinha, sabe? Garçomzinho. Todo o conforto, toda a estrutura. E muitas vezes nós vemos templos com toda essa estrutura que eu acabei de falar para você agora. Meia dúzia de pessoas. Enquanto a Bíblia diz que aquele camarada pregava no deserto, queridos. E as pessoas, ele não ia atrás das pessoas buscá-las. Como muitas vezes eu e você temos que fazer. As pessoas iam até João. Hoje em dia, queridos, tem uma meia dúzia de crente aí no nosso meio que se tu não for buscar ele em casa, ele não aparece na igreja. E quando não vem, se ninguém liga, se ninguém manda um WhatsApp, ninguém me ligou para mim, ninguém sentiu minha falta. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos com todo o amor. Novo convertido a gente até entende. E com novo convertido a gente tem até que ter esse cuidado, sim. Agora, crente de 50 anos de banco. Eu não fui para o culto, ninguém nem me ligou, pastor. Me abandonaram. Queridos, vamos crescer. As pessoas iam até João, ficavam em pé no sol ouvindo aquele camarada pregar.
E não era mensagenzinha de 40 minutos, não, tá entendendo, pastor Luiz Almeida? Não era aquela mensagenzinha, sabe como é que é? Era cajado na moleira. E ó, o povo ficava ali ouvindo. Hoje em dia, queridos, vou falar da nossa realidade, são 8h01, pelo menos naquele relógio que está ali. Quando a gente passa 5 minutos na mensagem do horário, né? Estou dizendo, não estou aqui incentivando ninguém a pregar, não é isso não, tem que ter ordem, tem que ter organização no negócio, sim. Estou falando contra isso não. Mas uma vez ou outra, quando passa, que às vezes passa, tem uns que fica logo, né? Aí tem uns que estão sem relógio, faz assim, ó, dá uma disfarçada. Para olhar o relógio que está lá atrás. Isso quando não sai reclamando, né? Pastor fala muito. Aquela galera ficava em pé no sol, ouvindo João Batista pregar. Queridos, lendo isso aqui, amados, tem uma série de coisas aqui que a gente vai falar outro dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente encerrar por aqui, por causa do horário. Nós estamos precisando ser avivados. Nós estamos urgentemente precisando ser avivados. E eu estava nessa tarde, me veio a curiosidade, eu falei, Senhor, qual é o contrário de avivado? Qual é o oposto de avivado? E aí a gente vai aonde? No Google, né, querido? E aí eu vi lá algumas expressões interessantes. Sabe qual é o oposto de avivado, queridos? Segundo o Google, algumas traduções. Amortecido, desmaiado, adormecido. Olha só. Como é que você está? A pergunta de Deus para mim e para você nessa noite. Como é que você está? Será que é por acaso, queridos, que Deus tem colocado no coração do pastor presidente dessa igreja, que como ele mesmo fala, que eu não tenho problema nenhum em falar, que é batista? Será que é por acaso que Deus tem colocado no coração desse pastor trazer uma semana de avivamento para a igreja? Deixa eu dizer uma coisa para você. Muito mais do que o pastor Carlos Eufrásio, Deus está interessado em avivar minha vida e a tua vida. Agora, preciso te dar uma outra notícia, que é a sequência dessa que eu acabei de falar para você. Para que Deus possa realmente nos avivar. Ele quer. Mas eu e você também precisamos querer. Você está conseguindo compreender? É para mim e para você essa mensagem, querido. Eu estou precisando ser avivado. Eu estou precisando ser despertado. Eu estou precisando melhorar o meu relacionamento com Deus. Eu quero ser assim igual João. Outro dia eu te falo sobre o final dele, que eu sei que você conhece, né? Mas nós precisamos ser avivados. Nós precisamos ser igual João. Fazer a obra a tempo e fora de tempo, independentemente das circunstâncias. Pregar o evangelho genuíno, queridos. Era o que João fazia. Hoje em dia a gente tem que ficar acrescentando um montão de coisas na mensagem para poder atrair, Júlia, a atenção dos ouvintes. João, naquele tempo, queridos, não tinha ninguém para acompanhar ele com uma musiquinha assim, né, com uma vozinha assim, tipo Camille, ou então com um piano gostoso, tipo Davi, ou no violãozinho ali bem baixinho.
tipo Iargo. Não tinha. E o povo parava para ouvir. Fique em pé comigo, querido, senão eu falo até as 9 horas da noite e eu sei que eu tenho que terminar. Mas ainda tem uma série de coisas aqui para conversar com os irmãos que outro dia. Já que estamos falando de avivamento, né? Você quer ser um crente avivado? Então vai guardando aí no teu coração. Vai guardando. Vai guardando porque ainda vem muita coisa por aí. Até o final de janeiro, queridos. Deus ainda tem muita coisa para ministrar para o meu coração e para o teu coração sobre avivamento. E como você já ouviu aqui, eu não tenho dificuldade nenhuma em falar. Isso não é coisa de pentecostal não, tá, queridos? Como muita gente pensa. Isso é coisa para crente. Isso é coisa para servo de Deus. Amém, igreja? Você está entendendo o que Deus está falando com a gente nessa noite? Amém? Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que nos enche, que nos renova, que nos anima, que nos estimula, mas que também nos exorta, nos corrige, nos conserta. Oh Deus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado pelos louvores aqui já entoados. Obrigado pelas orações que aqui já foram feitas. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, porque nós queremos ser avivados. Nós queremos, Senhor Deus, viver um evangelho real, vivo, atuante, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos nessa noite, enche a nossa vida, enche os nossos corações, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui nesse santuário, aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, que assistirão posteriormente esse culto. Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção possa também alcançá-los nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Fica conosco, Paizinho. Muito obrigado por essa noite. É o que te oramos e te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus, que todos nós recebamos. E digamos, Deus abençoe a sua vida. Faz assim com a sua mão, ó. Eu quero abençoar você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Que todos nós recebamos e digamos, amém. Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanhou pela transmissão também. Lembrando, ore por isso, queridos, do dia 23 ao dia 30 de janeiro, primeira semana de avivamento da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Nós contamos com a sua presença, venha, traga o seu visitante, Deus tem bênçãos. Amém, queridos? Um final de quarta-feira abençoado, uma noite maravilhosa e uma quinta-feira vitoriosa. Deus te abençoe.